Nós vamos começar considerando o seguinte: J, representação aqui, representando os juros simples. Nós vamos utilizar o I como uma taxa e o T é o tempo, ok? Então, J é os juros, I é a taxa, T é o tempo. Nós vamos considerar, então, o capital inicial utilizando essa letra C maiúscula aí, ok? Vamos lá. A expressão que determina os juros simples é essa daqui. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa vezes o tempo. Então, você tem aqui o produto entre o capital, a taxa e o tempo, ok? Uma observação importante aqui é que você tem, por exemplo, o tempo, ele é medido às vezes ao mês, às vezes é o ano, né? Às vezes é o ano. Letra bonitíssima aqui, né? Então, aqui você tem o tempo medido, mês, ano, dia, semana. Agora, essa taxa, ela precisa estar na mesma medida do tempo. Então, se o tempo aqui é mês, então a taxa precisa estar também em mês. Não pode você ter aqui, a taxa está expressa em alguma coisa ao mês. É tantos por cento ao mês. E o seu tempo aqui está em dias, por exemplo, ou ano. Você tem que converter esse tempo para a mesma unidade da taxa, ok? Isso é importante. Para justificar essa expressão matemática, nós vamos considerar um produto que custa R$C e que foi vendido em parcelas, com uma taxa mensal de X% ao mês. Tá? Então, nós vamos utilizar essa unidade aqui do mês para exemplificar. Mas se não fosse ao mês, se fosse ao ano, tanto faz. Tá? Tanto faz. Vamos lá. Para saber qual que é os juros, basta calcular X% de C. Os juros é a quantidade que excedeu o valor inicial. Ok? Esse é o juros, é o que foi acrescido. Então, para saber quanto que foi acrescentado no valor do próprio produto, a gente precisa calcular o X% desse valor. E fazendo isso, nós temos o seguinte: X sobre 100 vezes o capital. Isso aqui está justificado no vídeo que eu postei sobre porcentagem. Está bem detalhado sobre isso aqui, está justificável lá, eu justifiquei isso lá. Recomendo que você assista, ok? Vamos lá, sabemos isso, né? Já sabemos que a cada mês é cobrado exatamente esse valor, certo? Então é o seguinte, sendo dessa forma aqui, a cada mês, para a gente saber quanto que é cobrado no final, basta pegar esse valor, né, e multiplicar pela quantidade de meses, que a gente sabe que, independente dessa unidade, né? Isso aqui é cobrado no primeiro mês, no segundo mês é cobrado isso daqui, só que todo mês é cobrado isso aqui, todo mês é cobrado. Mas assim, para deixar claro, isso aqui é cobrado no primeiro mês. Então, no primeiro mês, você vai pagar o capital inicial mais o que foi cobrado de juros no primeiro mês. Ou seja, o capital inicial no primeiro mês é isso, mais isso. Ok? Se você fosse pagar no primeiro mês, você pagaria o capital inicial mais isso aqui, né, de juros no primeiro mês. Se você fosse pagar dividindo em 2 meses, você pagaria o capital inicial mais 2 vezes isso aqui. Né? No segundo mês é cobrado isso, certo? Capital inicial mais 2 vezes essa porcentagem, ok? Se fosse no terceiro mês, seria o capital inicial mais 3 vezes esse mesmo valor. Então, você vai ver que você tem exatamente esse número crescendo. Aqui você tem multiplicação por 1 e assim por diante, ok? Então, os juros é exatamente o que é pago a mais. Então, você tem exatamente essa expressão. Os juros é exatamente esse produto, tá? Desprezando esse capital inicial. Os juros é só o que é acrescentado. É claro, se fosse em T meses, você teria exatamente o capital inicial mais isso aqui. Em T meses, né? Considerando que X sobre 100 é a taxa I, né? A gente tem essa expressão aí. Ok? Tá? Considerando que esse X% é a taxa, né? A gente tem essa expressão, tá? Só substituindo ali. Vamos lá, observações importantes aqui. A taxa é apresentada em porcentagem. No entanto, na expressão é usada a sua representação fracionária ou decimal. Ou seja, lá na expressão você vê o I. O I
é a taxa, então está em porcentagem. Então, se você tiver 1,5%, você vai ter que escrever ou a representação fracionária dele, que é 1,5 sobre 100, ou você escreve o decimal dele, que é dividir 1,5 por 100, ok? É fazer essa divisão. Você teria 0,015, né? As unidades da taxa e do tempo precisam ser as mesmas, né? As unidades da taxa e do tempo. Aquilo que eu falei, né? Taxa e tempo precisam estar nas mesmas unidades. Se o tempo é dias, a taxa precisa também ser cobrada ao dia. Se a taxa é cobrada ao mês, o tempo também precisa constar ao mês. Agora, você pode perguntar assim, né? Se você tem taxa ao mês e o tempo não está em mês, está em dias, por exemplo, e não completa o mês, você tem que calcular a equivalência. Vou só colocar um exemplo aqui para ficar claro. Você tem ali 25 dias. Você precisa calcular esses 25 dias em relação ao mês. É claro que você não vai ter um mês aqui, né? Você vai ter 0, alguma coisa mês. Mas você precisa usar exatamente esse tempo aqui em mês, já que a taxa está em mês. É importante você observar isso. Por exemplo, se a taxa é tantos por cento ao mês, o tempo precisa ser medido em mês também. Não pode querer calcular os juros sobre um capital em um tempo T em anos se a taxa é mensal. Então você precisa pegar esse tempo que está em anos e trazer para mensal. Tá? Geralmente você pega o que está em tempo T e traz a informação para a mesma informação que está a taxa. Tá? Você pegar a informação da taxa, que é mensal, e trazer para anos, é mais complicado, ao meu ver, né? Eu vejo assim, é mais complicado do que você trazer a informação do tempo que está em anos para a taxa que está em mês. É preciso colocar os dois na mesma unidade, isso é importante, até porque a expressão ela funciona nessa condição. Então, se você utilizar a informação errada, a taxa em uma unidade e o tempo em outro, vai dar errado. Você pode usar essa expressão para suas compras parceladas nas lojas de eletrodoméstico, por exemplo. Você chega na loja e aí você pode se deparar com uma situação que você tem uma compra parcelada, você quer comprar algo parcelado, com ou sem entrada, e aí você é informado que é cobrado ao mês tantos por cento. E aí você faz uma verificação para ter certeza de que a taxa que você recebeu de informação bate com os seus cálculos. Bate com aquilo que você está fazendo, bate com aquilo que você vai pagar. Porque às vezes eles informam uma taxa que não necessariamente é cobrada mesmo, de verdade. Às vezes eles informam a taxa e como eles praticamente sabem que quase ninguém vai fazer essa verificação, o valor, o que você faz quando você vai numa loja? Você vai comprar o produto, você verifica o parcelamento dele. Se tiver dentro das suas posses, você não verifica se a porcentagem está dentro ou não, se a taxa equivale àquele montante que você vai pagar ou não. Se você verificou que você vai conseguir pagar, você não faz nenhuma verificação das taxas. Isso é usual para todo mundo, padrão praticamente, né? Quase ninguém verifica. Até para comparar se a taxa anunciada bate com o valor final calculado. Então é muito importante que você faça essa verificação, porque pode ser que você esteja pagando mais caro num produto, né?